Amém, irmãos? Eu creio que é um sentimento no coração de todos nós começar mais um ano, o início de mais um ano, onde a gente tem um privilégio de ter o convívio com os irmãos, o convívio com a igreja e, principalmente, um privilégio porque eu creio que hoje, nesse dia, nesse primeiro domingo de 2024, o Senhor, Ele já está nos abençoando, já está derramando sobre nós maravilhas incontáveis. Eu creio que cada um aqui foi extremamente abençoado com esse tempo de louvor, com esse tempo onde podemos estar como igreja louvando ao Senhor, onde podemos estar como igreja desfrutando do privilégio que temos de ter uns aos outros. Amém? E é isso, irmãos. O Senhor, Ele tem, dia após dia, derramado maravilhas sem fim no nosso meio. Maravilhas sem fim nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos filhos, nos nossos pais. E eu gostaria que a gente pudesse, mais uma vez, estar orando, agradecendo a esse Deus maravilhoso. Amém? Ô Pai, te agradecemos porque Tu tens nos dado esse privilégio de termos irmãos a quem nos socorrer, irmãos que nos animam, que nos exortam, que nos admoestam. Te agradeço, Senhor, pela Tua igreja na minha vida. Ô, Senhor, como é um privilégio poder vivenciar essa realidade maravilhosa e transformadora. Te agradeço por Tua obra na minha vida, na vida dos meus irmãos. Ô, Senhor, que esse ano seja um ano onde podemos ver a olhos vistos o Teu agir através de nós. Queremos ser instrumentos completamente rendidos a Ti, instrumentos dóceis ao agir do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Pai, pelo Teu Santo Espírito. Queremos, neste ano, ter um ano onde nós possamos nos afadigar, nós possamos buscar incessantemente essa intimidade com Teu Santo Espírito. Vem, Espírito, guia-nos. Queremos estar com os nossos ouvidos atentos à Tua doce voz. Guia-nos pelos caminhos que devemos trilhar. Queremos, assim como Moisés falou, estar, Deus, junto a Ti, ouvindo a Tua voz, sendo direcionado por Ti. Não queremos, Pai, ir aonde Tu não queres que nós não vamos. Não queremos também estar parado quando Tu quiseres que nós nos coloquemos em movimento. Queremos estar no centro da Tua vontade. Queremos que o nosso coração e a nossa mente ardam e desejem profundamente ter intimidade contigo. E queremos, Paizinho, mais uma vez Te agradecer por todo o privilégio, por toda a bênção, por toda a maravilha que podemos desfrutar na vida do corpo. Amém, irmãos? Irmãos, nos últimos dias, nos últimos tempos, o Senhor tem me falado muito a respeito da palavra segurança. E é baseado um pouco nessa palavra, baseado um pouco sobre esse assunto, que eu gostaria que a gente pudesse estar compartilhando um pouquinho essa tarde, essa noite, que a gente pudesse se aprofundar mais um pouquinho nesse tema. Não aprofundar apenas de informações, de estudo, mas que a gente pudesse compreender, trazer verdades do Senhor para as nossas vidas hoje à tarde. E você se sente seguro na atualidade? Esta pergunta é uma pergunta que tem ecoado muito no meu coração nos últimos tempos. Mas alguém pode me perguntar, que forma de segurança a gente está falando, Tiago? Nós ouvimos falar muitas vezes de segurança física, né? Segurança patrimonial, segurança pública. Né? Aí tá Everton aí pode dizer, né, o nosso policial. Muitas vezes a gente escuta falar de segurança nacional, segurança política. E no nosso país, esse tema sempre está nos noticiários, né? E muitas vezes, na verdade, pelo contrário, na verdade, falando sobre insegurança em todas essas áreas. Né? Na área de tecnologia, na área corporativa, dos negócios, e até na nossa área pessoal. Muito tem se falado sobre segurança da informação, cibersegurança para alguns. Quem conhece alguém, ou até mesmo você mesmo já teve sua conta da rede social hackeada?
né? Cada vez mais, eu não sei vocês, mas eu me sinto cada vez mais chegando perto de mim, né? Qualquer dia desse serei eu, né? Mas a gente também pode falar segurança no contexto pessoal. Segurança alimentar, segurança pessoal, segurança emocional, algo nos últimos dias tão falado também. E por aí vai. A gente podia estar falando aqui sobre diversos tipos de segurança. Segurança econômica, segurança social, segurança política no nosso país. Enfim, seria uma longa lista de seguranças, não é isso? Mas hoje eu gostaria de falar sobre uma segurança que é a única na nossa vida. Quando a gente fala em segurança, isso nos remete a quê? O sentimento de seguro, de estabilidade, algo firme, algo que é livre de perigo e até mesmo algo que é livre de incertezas, né? Eu, pessoalmente, eu acho que eu cresci uma criança, um adolescente e até mesmo um adulto inseguro em muitas áreas, né? Aqui a gente poderia até falar sobre diversas áreas na vida, do qual eu e alguns que podem até se identificar comigo e falar um pouco dessas inseguranças. Mas a grande questão é que a gente vê no mundo dizendo o seguinte: muitos palestrantes famosos dizem, estabilidade não existe. Em outras palavras, eles dizem, a segurança, ela não existe. Mas será mesmo que isso é uma verdade? Será que a gente pode afirmar isso com categoria e dizer estabilidade não existe ou não? Portanto, irmãos, o que eu gostaria que a gente pudesse conversar essa tarde um pouquinho é um pouco a gente tentar responder essas perguntas. Você se sente seguro? Ou até mesmo alguém pode dizer, mas sentimento é algo muito volátil, algo muito que muda com muita facilidade. Mas, então, a gente poderia fazer a seguinte pergunta: você está seguro ou não? Mas a ideia hoje não é a gente falar sobre a segurança propriamente dita. A gente trazer conceitos, trazer informações sobre esse tema. Mas, sim, eu gostaria que a gente pudesse ler um capítulo do livro de Salmos. Se vocês puderem estar abrindo aí, Salmos, capítulo 16. E a minha ideia, na verdade, é a gente meditar um pouquinho sobre o que esse salmo ele traz para as nossas vidas do ponto de vista de segurança. E aí sim, a gente, com essa meditação, com o ler a palavra, a gente possa crescer mais um pouquinho sobre o que é segurança e entender o que é segurança para nossas vidas. E, por final, a gente responder essa grande pergunta: será que nós somos seguros? Será que nós nos sentimos seguros? Será que realmente a estabilidade não existe? Será que nós estamos rodeados por tamanha insegurança, né? E, antes da gente ler esse salmo, é importante a gente entender que esse salmo ele foi invocado, ou seja, ele foi buscado por Pedro, lá no testemunho dele no Pentecostes, em Atos 2, 25 a 31. Esse mesmo salmo ele foi invocado por Paulo em das suas pregações, em Atos 13, 35 a 37. E esses dois momentos onde Pedro e Paulo eles invocaram esse salmo, eles se referiram ao Messias, a Jesus. Porque a respeito dele, de Jesus, diz Davi, foi assim que tanto Pedro quanto Paulo, eles remeteram a esse salmo. Por isso que muitas pessoas, muitos estudiosos, eles colocam este salmo no rol dos salmos chamados salmos messiânicos. Quando Davi, a gente vai ver mais na frente, em alguns trechos desse salmo, ele não está falando apenas dele mesmo, para ele mesmo. Ele, na verdade, está apontando para Jesus, para o Messias. E há declarações nesse salmo que não combinam nem com a vida de Davi e nem com nossa vida, porque, afinal de contas, ele e nós somos homens. Mas esse salmo, ele traz, para mim, do meu ponto de vista, uma grande reflexão sobre esse tema da segurança e confiança. E assim a gente podemos retirar alguns ensinamentos desse salmo nessa tarde. Vamos ler Salmo 16. Diz o seguinte: guarda-me, ó Deus,
porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Irmãos, este salmo, desde muitos anos, ele tem sido um salmo que eu gosto muito nas Escrituras. Até no Novo, quem estava lá em casa, a gente leu, porque esse salmo, toda vez que eu leio, ele fala muito forte ao meu coração. Certa vez, eu ouvi um irmão compartilhar que este salmo, ele revela 3 verdades poderosas e essenciais sobre o nosso Senhor. Esse salmo, ele revela que Jesus, ele é o Senhor da vida, dos versículos 1 ao 8. Esse salmo também, ele diz que Jesus é o conquistador da morte. E, por fim, esse salmo, ele nos traz que Jesus, ele é a alegria da eternidade. E hoje é um pouquinho dessas 3 verdades, dessas 3 facetas que esse salmo traz sobre Jesus, que eu gostaria que a gente pudesse se debruçar, pudesse ler um pouco mais de atenção. A primeira grande verdade que eu gostaria que a gente pudesse ressaltar é que o versículo 1, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Ele nos traz a percepção de uma vida guardada por Deus. Este salmo, ele começa trazendo uma declaração de Davi sobre a certeza do cuidado de Deus sobre a vida dele e que a gente também pode se apropriar dessa verdade. Segundo estudiosos, não é possível afirmar se Davi estava fazendo um clamor por socorro em algum dos momentos de luta ou até mesmo se apenas ele estava fazendo um reconhecimento sobre tudo aquilo que o Senhor já estava fazendo na vida dele, que era uma afirmação. Mas temos uma certeza aqui. A compreensão que somos guardados por Deus nos faz repousar seguros. Essa é uma verdade na nossa vida. Davi viveu muitos perigos e situações difíceis. Davi já teve que se esconder, Davi já teve que fugir do seu próprio sogro, Davi, em algum momento, teve que se fingir de louco para não ser morto. Então, realmente, Davi viveu muitas dificuldades. Podemos não viver os mesmos perigos que Davi viveu, mas uma coisa é certa, cada um de nós aqui temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas batalhas a enfrentar. Na nossa vida, precisamos exatamente desse conhecimento que vem do alto. Um conhecimento que vem do alto, sabedoria, discernimento, direção de Deus e proteção dele nas nossas vidas. Portanto, assim como Davi, nós também podemos fazer esta oração: guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio. Guarda-me, ó Deus. Asaf, no Salmo 73, afirma que por pouco os seus pés não resvalaram, por pouco ele não saiu do caminho que devia trilhar. Pouco faltou para que se desviasse os seus passos por questão de descontentamento, de inveja. Em Salmos 73, 23 e 24, não precisa abrir, irmãos, diz assim: tu me seguras pela minha mão direita e tu me guias com o teu conselho.
Assim foi como Asaf saiu desse caminho. Assim foi como Asaf, ele foi salvo de resvalar os pés. Assim foi como Asaf acabou sem perder a trajetória da sua vida, porque o Senhor segurou a mão direita dele. E o Senhor guiou ele com um conselho que vem do alto. O próprio Davi afirma em outro salmo, Salmo 4, versículo 6 a 8, diz: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Irmãos, e aqui a gente tem que ressaltar, só Tu me fazes repousar seguro. Não existe nada nesse mundo que pode fazer com que a gente repouse seguro, a não ser o nosso Senhor. Em outro salmo, Salmo 46, se vocês puderem abrir, Salmo 46, versículo 1. Os coratitas, eles afirmam o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Amém, irmãos? Isso é uma verdade das nossas vidas. Deus, Ele cuida de nós. Nós somos guardados pelo nosso Deus. O Salmo 112 diz que não podemos temer as aflições, as situações, porque nosso Deus está conosco. Salmo 112, versículo 7 diz: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Essa é a nossa confiança no nosso Deus. Assim como Davi, uma vida de refúgio nós encontramos em Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Uma segunda verdade que a gente pode aprender com esse texto, ainda nessa linha de que Jesus é o Senhor da vida. É uma vida de confiança pessoal e única em Deus. O versículo 2 do Salmo 16, ele diz: digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Irmãos, não é uma questão apenas de crer que Deus é um Deus soberano, que é um Deus majestoso, que é um Deus onipotente e todo-poderoso. E que Deus é um Deus dos nossos familiares, para muitos o Deus dos pais, para outros o Deus de algum familiar, para outros ainda o Deus de algum amigo, dos irmãos da igreja. Mas aqui, a plenitude está quando ele diz: Tu és o meu Senhor. É algo pessoal, é algo íntimo. É um relacionamento teu com o teu Senhor, com o teu Deus. Não vivendo pela experiência de outros, mas vivendo a tua experiência com esse Deus. Isso, irmãos, é intimidade com Deus, é experiência com Ele. Davi aqui ele poderia dizer: Tu és o Deus de Samuel, aquele que me ungiu rei, mas não. Ele diz: Tu és o meu Senhor. Né? Esse Deus é um Deus que eu quero ter esse relacionamento pessoal e íntimo. Não Deus de ouvir falar, não Deus que a gente apenas ouve falar, mas um Deus que a gente pode com Ele andar no nosso dia a dia. Um Deus de perto, não um Deus de longe. Não um Deus que a gente pode ouvir a vivência de outros, mas um Deus que a gente pode experimentar, vivenciar uma vida de intimidade com Ele.
E ele continua dizendo, no versículo 2, a segunda parte, a parte B, ele diz: outro bem não possuo, senão a ti somente. Davi, irmãos, era um homem riquíssimo. Afinal, ele era um rei. Em todo Israel não havia riqueza que chegasse à riqueza de Davi. Para você ter ideia como Davi ele era tão rico, ele não conseguiu construir o templo, mas ele sim, ele deixou tudo preparado para Salomão. Ele levantou tudo que era necessário para que Salomão pudesse construir o templo. Daí você tira a grande riqueza que Davi tinha. Mas ele compreendeu que, embora possuísse muitos bens materiais desta terra, o que realmente importava na vida dele não era o que ele estava vivendo naquela circunstância, no aqui e agora. Ele não olhava apenas para este mundo, ou seja, nenhum bem terreno ou herança ou status que ele poderia ter valia nada comparado ao que Deus valia para a vida dele. Deus não era mais um entre os bens dele. Deus não era o principal bem que ele possuía. Deus, na verdade, era o único bem que ele possuía. Ele compreendia que, assim como mais na frente a gente lê na palavra que os tesouros sobre a terra, a traça, a ferrugem corrói, os ladrões roubam, mas ele entendia quem era o seu real tesouro. Os tesouros que nós muitas vezes podemos tentar acumular pode não ser, na verdade, algo relacionado a algo material, a dinheiro. Há muitos outros tesouros que a gente pode, de alguma forma, tentar se apegar nessa terra. Pode ser coisas mais subjetivas, como status social, como reconhecimento, por situações que nós valorizamos. Mas, na verdade, tudo isso não se compara ao nosso único bem, assim como Davi disse, que é o nosso Deus. Paulo, ele também entendeu essa verdade quando ele afirmou lá em Filipenses 3, versículos 13 e 14. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas, afinal, então, o que Paulo deixou para trás? O que é isso de tão importante que Paulo diz que ele se esquece das coisas que para trás ficam e avança para esse alvo? Paulo, ele mesmo diz lá em Filipenses 3,5, ele era circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu. E aí ele continua falando diversas questões que ele poderia se vangloriar, que ele poderia entender como o bem da vida dele. Mas ele diz, lá em Filipenses 3,7, considerei perda por causa de Cristo. Irmãos, Mateus 6,21, o próprio Jesus diz, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A nossa confiança, irmãos, não pode ser bens, não pode ser tesouros, não pode ser a força do nosso braço. Para alguns, o intelecto. Quantas vezes a gente não se apoia no nosso intelecto, naquilo que a gente já estudou, naquilo que a gente já formou, na nossa profissão, para entender que aquilo pode ser algo firme na nossa vida, algo que pode nos trazer estabilidade. Para alguns pode ser sabedoria, status social ou até mesmo bens materiais, como dinheiro. Mas a nossa segurança vem de Deus. Salmos 121, a partir do versículo 1, ele diz, levantarei os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmãos, o nosso socorro vem apenas do nosso Deus. Esse é o bem que a gente tem. Esse é o bem que nós possuímos. Não há outra coisa nessa terra que pode substituir o nosso Deus. Continuando em Salmos 16, versículo 3 e 4, Davi continua dizendo, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Aqui, irmãos,
é lindo ver a comunhão do Pai e também com os irmãos. Esse terceiro tópico, nos versículos 3 e 4, eu coloquei como uma vida de comunhão com Deus e com a igreja. Esse é o presente que o nosso Deus nos dá. Né? A gente lembra de Salmos 133, que diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, que privilégio temos. Como é precioso viver essa realidade poderosa e única nas nossas vidas, de poder exercer esse uns aos outros que temos aprendido, de poder animar e ser animado, de poder admoestar e ser admoestado, de poder estar juntos com os irmãos, com pessoas que são discípulos do Senhor, caminhando nessa terra. Irmãos, nós não podemos, em hipótese alguma, cogitar em deixar de congregar, de ter discípulos do nosso Senhor Jesus ao nosso lado. Nós não podemos abrir mão de ser auxiliado, de ser fortalecido, ensinado e encorajado nesse caminho. E também não podemos abrir mão de ser instrumento de Deus na vida dos nossos irmãos. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Muitos são as penas daqueles que trocam o nosso Deus, diz em Salmos 16, 4. Não há esperança, irmãos, fora do Senhor. Não há esperança fora da vida, junto com a fonte da vida. Não há vida longe do nosso Pai. Não há vida longe da fonte da vida. Não temos como viver a plenitude do que o Senhor quer, longe daquele que é o autor da nossa vida. Por isso é muito importante, irmãos, que nós oremos dia após dia por aqueles que, em muitos momentos, caminharam entre nós, mas por alguma circunstância da vida estão longe, estão perdidos, que possamos clamar, jejuar, orar por esses. Porque, assim como em Salmo 16 diz que muitas são as penas daqueles que trocam o nosso Deus. E quando a gente fala isso, é que, na verdade, eles não vivenciam mais a plenitude de viver junto à fonte da vida. Continuando em Salmos 16, do 5 ao 9, a gente chega na seguinte questão: uma vida de herança cheia de privilégios e alegria. É isso que uma vida junto a Jesus nos dá. Ele diz o seguinte, Salmo 16, a partir do 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Irmãos, que privilégios tremendos temos quando estamos junto do nosso Deus. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 14 a 17. Paulo diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Assim como Davi, podemos dizer, é muito linda a minha herança. Podemos? Diz para o irmão do teu lado aí. É muito linda a minha herança. Irmãos, isso é motivo de grande gratidão
de grande alegria nos nossos corações. Porque Paulo, em Colossenses 1,12, ele afirma: dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Irmãos, esse é o nosso Deus. Essa é a nossa herança. Irmãos, o nosso Deus, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E é isso, Senhor, que nós temos que entender, que esse Deus é o Deus que nós servimos. No Salmo 16, nesse trecho que a gente leu, ele também diz o seguinte: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Outro privilégio que recebemos: Deus é o nosso conselheiro. Quem tem sido o teu conselheiro? Quem tem te ensinado? Quem tem guiado os teus passos? Quem tem guiado os meus passos? Muitas vezes o conselheiro pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser um colega da escola, um colega do trabalho. Mas para Davi, e essa oração que eu tenho para nossas vidas, o nosso conselheiro é o próprio Deus. Salmos 25, 4 e 5, é uma oração que Davi fez, que nós também podemos orar dessa mesma forma, que diz: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. O próprio Jesus, em Mateus 11, 28, ele disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Irmãos, o Senhor nos chama a meditar na sua palavra, a buscar revelação que vem do alto, a buscar conhecimento, sabedoria que vem diretamente do nosso Deus. Porque o Senhor nos chama a meditar em sua palavra. Ele diz que até durante a noite o meu coração me ensina. Nesse trecho, o Senhor nos ensina o princípio da meditação. Que exemplo temos em Salmos 1, para muitos um salmo tão conhecido? Aquele homem, ele tinha o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei, ele meditava de dia e de noite. Precisamos, irmãos, nos encher das verdades de Deus nas nossas vidas, nos alimentar da sua palavra, ler a palavra de Deus, meditar nela. E assim, o Senhor, dia após dia, ele vai nos aconselhar, ele vai nos ensinar através da sua palavra. Mais um privilégio que nós temos. Salmo 16, que a gente leu, ele também diz: o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Irmãos, isso não é casual, isso não é algo que aconteceu espontaneamente, isso não é algo que apenas aconteceu na vida de Davi. Isso é algo deliberado, é uma decisão, é algo pensado, é algo ponderado, é uma ação ativa que Davi fez, é uma escolha. O Senhor, tenho sempre a minha presença. É algo que Davi decidiu buscar o Senhor. Ele decidiu andar junto com o Senhor. Ele decidiu que a presença do Senhor na vida dele era algo de extrema importância. E ele chegou até mesmo a dizer que esse Senhor, esse Deus, é o único bem da vida dele, exatamente por causa disso. Porque uma vida na presença de Deus, ela é uma vida abundante, ela é uma vida rica, ela é uma vida poderosa. E aí, irmãos, assim a gente acaba o primeiro ponto, que é Jesus é o Senhor da vida. Mas não acaba por aí. Jesus também, ele é o conquistador da morte. A morte e ressurreição de Cristo nos dá o privilégio de uma vida em abundância.
Salmo 16, 9 e 10 diz: Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Irmãos, é esse trecho onde temos o link desse salmo com a vida de Jesus. É nesse trecho onde tanto Paulo como Pedro, eles fazem esse link, porque é nesse trecho que a vida, a obra, a morte de Jesus, elas são poderosas para nos salvar. Neste momento, que a gente possa compreender o quão poderoso foi o sacrifício de Jesus naquela cruz, para nos restaurar, para nos alcançar. E aí, eu gostaria que a gente abrisse Atos, a partir do 22, que é exatamente o trecho onde Pedro, ele ali no Pentecostes, ele testemunha sobre a vida, a obra e a morte de Jesus. Atos 2, a partir do 22, diz: Varões israelitas, atentai a estas palavras. Isso é Pedro falando, tá? Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, aí entra Salmo 16, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A estes Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Derramou isto para que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, esse é o nosso Senhor. Esse é o mesmo Senhor que Davi se referiu em Salmo 16. Pelo seu sacrifício, pelo sacrifício de Cristo lá na cruz, o véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao Pai. Nosso Senhor verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Jesus ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados e assentou-se à destra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele venceu a morte. Ele apenas não morreu numa cruz para nos dar o privilégio, para nos resgatar, mas ele foi poderoso contra a morte. Como lemos no testemunho de Pedro, em Atos 2, 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Irmãos, o sacrifício de Cristo na cruz nos traz a paz, nos traz a paz, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados, nós fomos resgatados do lamaçal.
Paulo, interpretando essa verdade contida no Salmo 16, em 1 Coríntios 15, 20, ele diz: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Irmãos, essa é a verdade. Nós somos vivificados em Cristo. A morte eterna não tem poder para os filhos de Deus. O próprio Cristo, ele morreu na cruz para nos resgatar, para ser o sacrifício, para nos dar o privilégio de nos tornar filhos dele. E esse mesmo Jesus, ele não ficou na morte. Ele não ficou morto. A morte não pôde vencê-lo. Mas sim, ele foi poderoso e venceu a morte. Amém? E assim, a gente chega no último ponto, que é a alegria da eternidade. Onde o próprio Deus, ele nos dá o privilégio de viver delícias perpetuamente. Salmo 16, 11 diz: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Irmãos, não podemos nos enganar. A vida abundante só existe na presença de Deus. Nós temos que celebrar essa obra de Jesus na vida de cada um de nós. Nós temos que compreender que na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Irmãos, este texto me lembra exatamente o que Paulo, ele instou ali os filipenses a fazer. Filipenses 4:4, Paulo afirma: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, o lugar de celebrar a vida é na presença do nosso Deus. A perspectiva da eternidade é sim o que deve nos mover, que deve nos alegrar, que deve trazer sentido à nossa vida. Eclesiastes 3:11 é afirmado que o próprio Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então, irmãos, que a gente possa reconhecer que esse Jesus, ele é o Senhor da vida. Ele é o conquistador da morte, porque ele morreu na cruz para nos resgatar. Mas a morte não o venceu. Ele ressuscitou poderosamente. E esse mesmo Jesus, ele nos dá a promessa de vivermos delícias perpetuamente em sua presença. Então, irmãos, que possamos compreender que nós precisamos dessa presença do Senhor no nosso dia a dia. Porque na presença do Senhor, onde todas essas verdades, elas são vivenciadas na sua plenitude. Quando a gente compreende que Deus é o meu refúgio, quando eu confio no Senhor, quando eu me sinto, sei que sou guardado em Deus, na sua presença. Quando sei que na sua presença eu tenho um conselheiro, alguém que me ensina, alguém que me guiará pelo caminho que eu devo andar. Eu não tenho mais insegurança por onde eu devo andar. Eu sei que na presença daquele que me formou, no autor da minha vida, eu tenho as verdades que eu preciso confiar e seguir. Na presença desse Deus, eu posso vivenciar a plenitude do amor, a plenitude do cuidado dele através da vida da igreja, através da vida dos irmãos. E, com certeza, na presença desse Deus, do meu Senhor, eu posso vivenciar delícias perpetuamente. E quando a gente fala em delícias, a gente pode entender como a gente viveria um momento de apenas alegria nessa terra, de apenas coisas fáceis. Mas não, o Senhor nos fala que a gente muitas vezes pode estar buscando refúgio, confiança, segurança, como a gente falou lá. Plenitude de vida em coisas, circunstâncias e situações que não são o nosso Senhor. Quantos momentos nós precisamos ser lembrados? Assim como está lá em 2 Coríntios 4:18.
nós precisamos entender que, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Irmãos, a nossa segurança, como falamos lá no início, tem que ser Cristo, está em Cristo. Não está em seguranças mil que tem por aí, né, como eu falei no início. Não está em segurança política, econômica, segurança pessoal, segurança física. E quando eu falo física, saúde e outras coisas na nossa vida, numa segurança alimentar. A nossa segurança está em Cristo. É nele que nós estamos guardados, seguros. É nele onde não há instabilidade. É nele que temos firmeza. É em Cristo o nosso fundamento, onde nós podemos vivenciar tudo isso. Paulo, brilhantemente, em Efésios 1, a partir do versículo 9, ele nos fortalece nessa verdade. Ele diz o seguinte: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, nós fomos selados com o Espírito da promessa. Aqueles que ouviram a palavra da verdade, aqueles que esperam em Cristo, aqueles que compreendem que Cristo é o seu único bem, que ele não possui mais nada nessa terra, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Esses sim, eles têm uma vida abundante. E não é uma vida abundante, irmãos, apenas do ponto de vista de prosperidade, não, mas uma vida abundante, porque Cristo, ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida, assim como ele prometeu. Ele também vai estar nos trazendo exatamente esse privilégio de podermos, na sua presença, desfrutar dos mais diversos privilégios, como a gente falou aqui hoje. E olha que aqui eu só elenquei alguns. Quem quiser em casa pode fazer um exercício, pode fazer uma tarefa de casa, que é exatamente ver os privilégios que tu pode viver, vivendo inteiramente na presença do nosso Deus, vivendo inteiramente debaixo do seu senhorio. Como é uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de privilégios e de prazer, porque nós estamos junto com aquele que é tudo em todos. E para finalizar, irmãos, eu gostaria de trazer nesta meditação uma aplicação prática na nossa vida, que a gente falou, mas que se a gente pudesse ter uma aplicação prática na nossa vida, qual seria dessa palavra? Então, eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor tocou o meu coração através da vida de uma irmã, nos últimos tempos, que estava passando por um processo muito difícil na sua vida. Um processo que, do ponto de vista humano, ela não conseguia ver esperança, ela não conseguia ver possibilidades. E, nesses últimos tempos, eu vi um importante testemunho sobre a sua vida, sobre o que ela tem falado. E, para mim, o que o Senhor tem muito falado é que, muitas vezes, ela usou a seguinte palavra: na nossa vida, nessa terra, a gente vai viver uma vida agridoce. Uma vida agridoce em determinado sentido. Uma vida onde a gente pode vivenciar diversas ocasiões. A alegria do nascimento de um bebê, a tristeza de um falecimento de um ente querido, um aviso de demissão e a notícia de início de um novo emprego, o sorrir de alegria de um irmão e o choro de tristeza de outro, muitas vezes concomitante. Né? Vão ter dias nublados, escuros, e dias ensolarados, dias onde você vê o sol azul lindo. E eu não falo só apenas fisicamente, também no nosso interior. Vão ter dias de vitórias, de lutas, de alegrias,
de sabores, de tristezas, de frustrações, dias de sims, dias de nãos, né? Dias que a gente vai se levantar da cama com uma vontade grandiosa de agradecer a Deus por aquele dia. Dias que, para muitos, pode ser que a gente nem tenha vontade de levantar da cama. Mas Paulo, ele afirmou lá em Filipenses 4, a partir do versículo 11. Ele diz que o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que fortalece. E esse texto, irmãos, ele nos traz esta perspectiva. Ele fala sobre que, nas mais diversas situações da vida, o mais importante é viver a presença daquele que nos fortalece. Por isso que Paulo, ele tudo podia naquele que fortalece, porque ele desfrutava dessa presença. Assim, irmãos, eu tenho aprendido nos últimos tempos que o Senhor tem me falado que não importa se a gente está vivendo dias de alegria, dias de tristeza. Tudo a gente vive, tudo a gente consegue viver e a gente vive em plenitude, porque Deus está em todos esses momentos, que é exatamente o nosso único bem. Então, não adianta a gente tentar buscar essa segurança em outros locais que não seja o nosso Deus. Não seja Jesus aquele que é o Senhor da vida, aquele que é o conquistador da morte e aquele que nos traz alegria perpetuamente. E assim, irmãos, essa irmã, em um momento de muita dor, em um momento de muita desesperança dela, ela falou o seguinte, que o personagem principal na vida dela teria que ser Cristo. Então, irmãos, que a gente possa viver, conhecer Cristo e andar na presença dele. E a gente possa vivenciar esse privilégio gigantesco. Que neste ano de 24, irmãos, como hoje é o primeiro domingo, o que eu gostaria de trazer para a nossa edificação é exatamente isso. Provavelmente este ano reservará um pouco dessa faceta agridoce da vida para muitos ou para todos nós, não é? Nós podemos caminhar por algum momento em lindos bosques, nós podemos caminhar em outros momentos por vales pedregosos, nós podemos caminhar em alguns momentos por dias ensolarados, mas também pode ser que dias chuvosos cheguem. Nós podemos caminhar com a boa notícia chegando à nossa porta, né? Mas podemos também caminhar, em alguns momentos, com mais notícias chegando à nossa porta. Mas uma coisa é certa, independente de tudo isso, que nós possamos nos apegar no nosso único bem desse ano, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a presença de Deus na nossa vida seja algo perene, algo constante, que seja algo que nós possamos vivenciar e buscar ativamente, viver essa poderosa mão de Deus sobre nossas vidas. Que nós possamos ter o privilégio, né? Eu não vejo nem como um sacrifício, eu não vou dizer sério, irmãos, que possamos ter esse privilégio de ter intimidade e relacionamento com o nosso Deus e Pai. Que nós possamos ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma vida totalmente rendida ao nosso Deus, uma vida baseada nas verdades do nosso Deus. E essa vida, ela passa por estarmos, independente do que seja, das lutas e das vitórias que virão. Que Cristo possa ser o nosso refúgio, teu único bem, teu único tesouro. Que tu possa ter a tua confiança depositada apenas no nosso Senhor Jesus Cristo. Não naquilo que podemos ver, ouvir, pensar, que muitas vezes pode nos pregar peças, não é? Mas que possamos ter a nossa esperança no nosso Jesus Cristo, no nosso tesouro. Que Jesus ele possa ser a porção da nossa herança. Que possamos entender que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo por causa do seu sacrifício. Que possamos entender que o próprio Deus, o próprio Jesus, ele é o arrimo, a base da nossa sorte.
que a gente possa entender que o próprio Jesus, ele é o nosso conselheiro, aquele que nos ensina até mesmo durante a noite. Que tu possa, irmão, desfrutar da presença do nosso Deus nesse ano, independente do que possa te levar esse ano, por quais caminhos, por caminhos de alegria, de tristeza, mas que seja um ano onde a presença de Deus seja um fator determinante na tua vida, onde tu possa dizer o que tudo isso que Davi falou nesse Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti eu confio. Tu és o meu maior bem. Outro bem não possuo senão a ti. Eu não quero me apegar a nada que possa me trazer uma falsa sensação de esperança, uma falsa sensação de segurança. Eu te quero, Jesus. Eu não quero colocar minha esperança em nada deste mundo. Eu quero colocar minha esperança em ti. Que eu possa, esse ano, entender que Jesus tem nos chamado para nos colocar numa rocha mais alta do que a gente, que é fundamentados em Cristo, fundamentados em Jesus. Que possamos, irmãos, nesse ano de 2024, se tudo que eu falei aqui, por um acaso, tu chega em casa e esquecer, mas que tu possa lembrar disso, que esse ano de 24, a presença do Senhor seja presente, seja firme, constante na tua vida. E nós, como nós vimos Davi falando, que tu não busque uma presença casual, uma presença ocasional, mas que tu busque com todas as tuas forças, com todo o teu tempo, com todo o teu esforço, viver diante de Deus, nessa presença, nessa plenitude. Amém? Nesse final de ano, teve a mega da virada, né? O que fui bombardeado com algumas perguntas. Mas sendo lembrado pelo Espírito Santo através de Tiago, versículo 11 do Salmo 16. Tu me farás ver os caminhos da vida e na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Irmãos, se eu posso fazer um paralelo, nós ganhamos mais do que um bilhete premiado. Você já é rico. Você é milionário. Milionário de graça. Esse dinheiro que essa pessoa, eu nem sei quantos foram que ganharam, se deixar parado, a traça vai comer ali. O que compra? A paz se compra? A alegria se compra? Nós temos um Deus maravilhoso, irmãos. Um Deus maravilhoso. Que todas essas verdades... E Tiago só leu um salmo. Seria difícil e quase impossível extrair todas as verdades de Deus desse único salmo. Mas Ele está perto de nós. Ele quer se revelar a nós. Amém? Podemos ficar de pé para orarmos juntos? Vem para cá, pessoal da música. Não é para tocar essa não, tá? Mas tem uma antiga música que diz assim: digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Não há bem maior do que Tu, Senhor, em nossas vidas. Tu és o maior tesouro que temos. Tu és o nosso porto seguro, Senhor. Tu és inabalável. Em Ti nós temos segurança. Em Ti a perpétua alegria, Senhor. Obrigado, Pai. Graças te damos, Senhor. Seria loucura trocar a Ti por qualquer outra coisa ou pessoa. Tu és a nossa herança, Senhor. Tu és bendito, Pai.
Graças te damos. Tu és a nossa força. Tu és o nosso lugar de refúgio. Tu és o lugar seguro em todo o tempo, Senhor. Tu és o chão inabalável que pisamos. Em ti não há sombra nem variação de mudanças. Tu és constante. Nas tuas promessas estamos seguros. Tu és o Deus do sim, sim, não, não. Obrigado, Pai. A tua palavra, dentro dela, dá tantas verdades sobre tu, Senhor. Que o teu Espírito Santo encontre em nós um coração fácil de ser revelado as tuas grandezas, Senhor. Em nome de Jesus. Temos um cântico do Senhor. Alexandre. Eu te quero mais do que
como se não bastasse Ele ser a nossa herança, nosso maior tesouro, Ele coloca pequenas pérolas perto de nós. Algumas estão perto de você. Então dá um abraço nessa pérola preciosa que Deus colocou na tua vida. Dá um cheiro e diz assim: quero vê-lo, se o Senhor permitir, ou vê-la no próximo encontro. Amém, queridos? Graça do Senhor sobre a vida de vocês. Amém. Glória a Deus.